Bom, nós continuamos então aqui para entender o que aconteceu no Litoral Norte, se isso pode ser previsto, se não pode, como é que a sociedade, de uma maneira geral, representada pelos seus governos, pode alertar isso. Nós vamos conversar agora com o coordenador-geral de operações e modelagem do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, que é o Marcelo Seluk. Marcelo, muito obrigado aqui pela sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. Marcelo, que tipo de... Eu vi recentemente uma notícia, todos viram, que ocorreu um novo tremor de terra lá na fronteira da Turquia com a Síria. Mas havia um monitoramento de que poderia ocorrer um tsunami na região, e para isso a população foi saída de lá. Que tipo de equipamento, instrumentos e tecnologia se tem para prevenir ou o tsunami ou um deslocamento como esse que a gente teve na região do litoral norte de São Paulo? Bom, são coisas totalmente diferentes, né? Os tremores de terra, por exemplo, eles não conseguem ser previstos em lugar nenhum. A movimentação das placas tectônicas não dá nenhum sinal de antecipação. O tsunami, ele é previsível porque se alguma placa se desloca no fundo do oceano, gira uma onda, e essa onda viaja com uma certa velocidade, desde, às vezes, o centro do oceano, e é possível seguir o deslocamento da onda e prever com algumas horas de antecedência. A meteorologia funciona diferente, né? Dependendo do tipo de situação meteorológica, é possível prever com certa antecedência, e dependendo também do que for que acontece, não é possível. Por exemplo, no caso de Petrópolis, de praticamente um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, 15 de fevereiro do ano passado, aquilo foi provocado por um fenômeno totalmente local. E então isso não foi possível prever com antecedência. Neste caso do litoral de São Paulo, o que aconteceu foi uma frente fria, que é um sistema meteorológico mais organizado, de escala maior, e as frentes frias, como as ondas de tsunami, vão se deslocando. Então essa frente fria teve primeiro a característica de ser muito intensa, provocou, por exemplo, nevadas na Argentina, na província de Buenos Aires, que é um lugar raro de nevar mesmo no inverno, nevou em fevereiro. Então uma frente fria que foi possível acompanhar e prever. Claro, chegando, houve outras complicações, formou uma área de baixa pressão, a presença da serra, o calor, a evaporação do mar, uma combinação de fatores locais fizeram com que essa chuva fosse muito mais intensa naquela pequena parte do litoral. Mas, de uma forma geral, foi bem previsto, sim. Marcelo, me explica o seguinte, acontecimentos como esses podem ser provocados pelo microclima ou é provocado por algo maior, capaz de ser detectado e avisado para as pessoas? Isso é muito interessante, essa pergunta é muito interessante. Nós temos influências das mudanças climáticas nesse caso. Por exemplo, uma frente fria tão intensa em fevereiro não é uma coisa que acontece de forma normal. Justamente as mudanças climáticas, elas alteram não apenas a temperatura média do planeta, senão as oscilações da temperatura, os extremos de calor e de frio. De alguma forma, este foi um extremo frio. Difícil dizer que tudo foi por culpa das mudanças climáticas, mas que teve uma certa influência, é claro. E depois, com o aumento da temperatura do ar e do mar, a quantidade de vapor que fica disponível para provocar chuvas é maior, né? A atmosfera consegue reter uma certa quantidade de vapor que depende da temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a quantidade de vapor, e esse aumento é maior quando a temperatura do ar é maior, ou seja, em países tropicais como o Brasil, esse aumento do vapor é maior. Isso aí é, de alguma forma, a pólvora que depois vira explosão, né? O insumo principal da precipitação. E, claro, sim, também há fatores locais, né? A forma da costa, o vento em um determinado momento foi intenso e soprou exatamente do mar em direção à serra, a presença da serra, inclusive a curvatura que a costa faz naquela região de São Sebastião. Houve fatores locais também. Então, como quase sempre acontece quando há um grande desastre, houve uma combinação de diferentes fatores.
Agora, Marcelo, quando há, como você disse, uma combinação de vários fatores, é possível você saber com alguma antecedência? Estou dizendo isso porque o governo está dizendo que vai instalar sirenes para o pessoal deixar o local onde estão. É possível isso? É factível isso, na sua opinião? É factível com certas limitações. Por exemplo, neste caso, nós no Semadem chegamos a alertar na quinta-feira de manhã, confirmamos a previsão na sexta-feira, houve uma reunião com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, mas, claro, essa previsão não era de exatamente o que aconteceu. A nossa previsão indicava chuvas muito intensas, da faixa na ordem de 200 milímetros, não mencionamos esse valor, choveu muito mais, choveu mais de 600, mas 200 milímetros é um valor que já é compatível com a ocorrência de desastres. É o que provocou, por exemplo, no ano passado, o desastre de Petrópolis. É o que provocou, em 2011, o desastre da região serrana do Rio de Janeiro. Então, falar em 200 milímetros, estamos falando de uma chuva totalmente fora do normal. E a nossa área primária de alvo, digamos, dessa chuva, era mais a Baixada Santista. Baixada Santista é Santos, Guarujá. Bom, na verdade, a chuva mais intensa foi em Bertioga, que é o município que está do lado de Guarujá. Então, digamos, com certos erros que são totalmente inevitáveis, infelizmente, a previsão foi muito boa, né? No sentido de apontar o litoral de São Paulo e de apontar chuvas com potencial para causar desastres. Mas, infelizmente, em meteorologia, sou meteorologista, é impossível, talvez nunca seja possível, prever exatamente o valor da chuva, exatamente em que momento e exatamente em que local. Isso porque a meteorologia é muito difícil, né? Uma pequena mudança em um parâmetro, no vento, na umidade, ele pode causar uma grande mudança em outro parâmetro, como, por exemplo, a chuva. Então, é muito difícil prever com precisão absoluta, mas os indicadores que nós tínhamos apontavam perfeitamente o potencial de desastre naquela região. Perfeito. Marcelo Cerutti, muito obrigado por sua gentileza, muito grato aqui pela participação no jornal. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia. Olha, aí estão as informações então dadas por uma pessoa que tem conhecimento técnico nessa área, até para orientar as autoridades. Bom, certamente eles devem estar consultando como nós estamos divulgando, e eles consultam, né, para saber da viabilidade ou não.